Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Fantoni, eu sou terapeuta e psicoterapeuta sistêmica. Eu trabalho com as constelações familiares. E hoje nós viemos falar um pouco mais sobre esses temas de constelação familiar. Então hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre essa questão da hierarquia no sistema familiar. O que é ser grande num sistema familiar e quem são as pessoas pequenas no sistema. Então, segundo o Bert Hellinger é o criador das constelações familiares, ele percebeu que existem 3 leis que regem as famílias. São leis que atuam na nossa vida e na nossa alma e que ao a gente burlar essas leis, nós entramos em alguma dificuldade na vida. E hoje eu vou falar sobre uma dessas leis. Então, as 3 leis são ordem, pertencimento e equilíbrio. Hoje nós vamos falar neste vídeo sobre a questão da ordem no sistema familiar. A ordem é dada pela entrada de data de nascimento no sistema familiar. Isso faz com que as pessoas, dentro das gerações, elas possam ser grandes ou pequenas no sistema familiar. E isso faz uma grande diferença na nossa vida. Então aqui eu coloquei esse sistema familiar aqui, onde aqui existe a mãe e o pai deste. Aqui está a mãe e o pai dela. Então, aqui existe uma hierarquia entre pais e filhos. Então, aqui os pais entraram antes no sistema familiar, antes dos filhos. Então, aqui os pais, diante desse sistema familiar, esses pais são grandes diante desse filho. E não quer dizer que só porque a gente ficou adulto que nós ficamos grandes no sistema familiar. Não é verdade. Mesmo esses pais sendo idosos, tendo 80 anos e esses filhos tendo 50 anos, esses filhos são pequenos nesse sistema familiar. Esses pais aqui, depois também que eles se forem embora para o mundo espiritual, esses pais vão continuar sendo grandes e esses filhos vão continuar sendo pequenos. O único lugar no mundo onde esse casal aqui é grande é somente diante das crianças deles. Então aqui a gente já coloca uma 3ª geração, filhos desse casal. Então aqui eles são grandes diante dessas crianças. Então aqui precisa haver uma ordem no sistema familiar. Então os grandes são grandes e os pequenos são pequenos. Todas as vezes que um pequeno se voltar contra os grandes, a vida desses pequenos fica muito desafiante. E isso é muito comum a gente ver nas famílias atuais. Pessoas, jovens, adolescentes, crianças, desrespeitando completamente os que vieram antes no sistema familiar. E isso causa questões bem pesadas na vida desses pequenos. Exatamente porque nós estamos num momento de vida da nossa sociedade onde grandes e pequenos meio que inverteram os papéis. Muitas vezes esses pais aqui, por algumas dificuldades, eles acabam se tornando pequenos diante dos filhos, tendo uma postura de pequeno. E como é que a gente faz para ter uma postura de pequeno? Basta a gente dividir com os nossos filhos as nossas questões difíceis. Tem casais, tem mães que elas dividem com a própria filha as questões da vida sexual dela com o marido. Devolve para os filhos uma demanda para que os filhos tenham que cuidar dos pais. Então, essas inversões de papéis na nossa sociedade, hoje é muito comum, faz com que esses filhos que deveriam ser muito pequenos no sistema, eles acabem saindo fora do lugar deles da ordem e fiquem muito grande aqui no sistema. Muitas vezes, alguns jovens adolescentes, eles se sentem inclusive maiores que os avós.
Eles se sentem mais inteligentes, melhores que os avós. E a partir desse momento, a vida desses jovens passa a entrar num grande risco. Exatamente porque existe essa lei invisível, mas ao mesmo tempo natural, uma lei que rege as famílias. Então, todas as vezes que um pequeno no sistema, ele passar a burlar essas questões aqui do sistema familiar, eles, mesmo sendo pequenos, essa lei vai atuar neles e vai deixar a vida deles completamente difícil, e muitos deles entram num desequilíbrio muito grande quando essas questões de inversão dos papéis dentro da família acontecem. Então, as constelações familiares, elas vão também ter um olhar para essas questões das inversões de papéis, devolvendo novamente ao sistema essa ordem, mostrando as pessoas, a pessoa que vem constelar com a gente mostra para ela que ela está fora de ordem no sistema dela, e nós ensinamos ela uma nova postura, uma postura onde ela pode voltar novamente a ter o seu lugar no sistema familiar. E se o seu lugar é de pequeno no sistema, nós vamos mostrar a essa pessoa uma forma de ele voltar a ser pequeno no sistema. E aí a vida dessa pessoa passa a ter uma grande leveza. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vocês assinem o nosso canal e dá um ok pra gente. Então, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.